Muito bem. Pertinência de ponto à reta. Então, temos uma determinada reta no espaço e temos esses dois pontos, o ponto A e o ponto B. Para que um ponto pertença a uma reta, são necessárias duas condições. Que a projeção do ponto coincida com a projeção da reta e que o valor de cota do ponto seja o mesmo valor de cota do ponto correspondente da reta. Um exemplo, este ponto A pertence à reta G. Estamos visualizando aqui no tridimensional. O que acontece? A projeção desse ponto A coincide com a projeção da reta. E, além disso, o valor de cota vai ser o mesmo. Agora, observe o ponto B. O ponto B tem a mesma projeção do ponto A. Tá? Tanto o A como o ponto B têm a mesma projeção. Mas o valor de cota de B é distinto do valor de cota nesse ponto da reta G. Então, o ponto B não pertence à reta e o ponto A pertence. Mas para visualizarmos isso de forma mais clara, é necessário transferir essas informações para o plano correspondente, ou seja, transferir através do rebatimento. Com isso, a gente consegue visualizar se o valor de cota dos pontos tem o mesmo valor de cota do ponto que pertence à reta. Então, neste caso daqui, esse mesmo exemplo, temos a reta G projetada, essa reta em vermelho, e temos a projeção do ponto A. Ponto A vale 3, o valor de cota, e o ponto B vale 5. E esta reta G tem seus valores de cota 2 e o outro valor de cota 4, que é esta distância daqui. Vamos verificar se de fato o ponto A pertence à reta e o ponto B não pertence à reta. A primeira condição é satisfeita, mas uma condição não é o suficiente para caracterizarmos a pertinência de um ponto a uma reta. Sempre a gente tem que observar no espaço 3D. Aqui a gente está visualizando a projeção. Então, na projeção, as projeções coincidem, tá? Mas é necessário rebater para verificar os seus valores de cota. Então, vamos rebater essa reta genérica, tá? Para verificarmos uma situação similar ao que se encontra no espaço 3D. Então, rebatendo, podemos rebater aqui para o valor de cota 2. Então, uma perpendicular a esta projeção, utilizando os esquadros, uma perpendicular, e nesta perpendicular vamos marcar o valor correspondente de duas unidades. Vamos rebater para o plano de cota 2. Tá? Poderíamos rebater para um outro plano qualquer, tá? Desde que seja um plano de cota constante. Então aqui temos o valor 2, ou seja, uma perpendicular à projeção, e nesta perpendicular à projeção marcamos a diferença de cota do ponto para o plano que desejamos rebater. Escolhemos o 2 porque o 2 já se encontra aqui, então não é necessário rebater. Então, 4 rebatido em 2. Vamos caracterizar aqui 4 rebatido ao valor de cota 2. Então, aqui podemos já deixar em verde, porque trata-se do rebatimento. E vamos caracterizar aqui toda a reta G rebatida ao valor de cota 2. Então, vamos deixar aqui esta reta. E podemos caracterizar aqui G rebatido ao valor 2. Ou seja, toda essa reta está em verdadeira grandeza. Então, podemos deixar aqui essa caracterização. E agora vamos rebater o ponto A e o ponto B. Aquele ponto que coincidir com a reta, obrigatoriamente pertence à reta. Porque se ele pertence à projeção e seu valor de cota é idêntico, ele vai pertencer à reta. Então, vamos rebater o ponto A para o valor de cota 2. Então, vamos traçar aqui uma perpendicular, ou perpendicular à projeção, ou paralela a esta linha daqui. Utilizando o jogo de esquadros, traçamos uma paralela e marcamos nesta linha daqui o valor de uma unidade, porque é 3 rebatido em 2. Então, o valor de uma unidade com compasso, vocês vão ver que vai coincide, tá? Coincide com esta reta. Então, o ponto A pertence à reta, porque a projeção do ponto coincide com a projeção da reta e, além disso, o valor de cota é idêntico. Então, ponto A rebatido, tá? Podemos caracterizar aqui, vamos deixar aqui a nomenclatura. Então, A
rebatido ao valor de cota 2. Então, A rebatido ao valor 2. Ponto A pertence à reta. Então, rebatendo, a gente observa a coincidência do ponto na sua caracterização. Vamos deixar com esta mesma cor aqui. Tá? E o ponto B? Quando rebatemos o ponto B tem seu valor de cota, deixar aqui um pouco para este lado. O ponto B tem o valor de cota 5. Então, podemos prolongar esta reta daqui, porque obrigatoriamente o rebatimento coincidirá, no caso, nesta linha. Então, vamos prolongar um pouco esta reta. Deixar aqui desse lado para não ficar sobreposto. E vamos rebater. O ponto B tem valor 5. Então, B rebatido em 2, vamos marcar 3 unidades. O que acontece ao marcar aqui o valor de 3 unidades com compasso? O ponto B ele vai ficar com a projeção externa a esta reta, ou seja, não coincide com a reta. Então, o ponto B rebatido, ele não fica coincidente com a reta. Isso daqui seria uma simulação, tá? Ponto B rebatido em 2. Seria uma simulação do espaço tridimensional. Por isso que a gente faz o rebatimento. Rebater, transferir tudo para o mesmo plano de cota constante. Então, o ponto B não coincide com a reta quando se trata do rebatimento. Então, A pertence à reta por quê? Devido às duas condições. Projeção do ponto coincide com a projeção da reta. E o valor de cota do ponto coincide com o valor de cota da reta. E o ponto B não pertence porque somente uma única condição não é o suficiente para a pertinência de ponto à reta.